Ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos abismos, e toda língua proclame, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, que alegria para nós nesta manhã de sexta-feira, dia 31 de julho, nos encontrarmos aqui na página do Padre Ágaro no Facebook, na página A Divina Eucaristia, na Matriz São Sebastião de Novo Horizonte e também aqui no Instagram do Padre Ágaro para celebrarmos a Eucaristia. Padre já convida você neste momento a compartilhar esta live, marcar os seus amigos, os seus contatos, para que também eles possam participar deste santo sacrifício que é a Santa Missa. Crie a sua sala de vídeo no Facebook e vamos juntos fazer a experiência profunda do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Cristo que nos reúne nesta manhã também nos convida a reconhecer os nossos pecados, para participarmos mais dignamente dos sagrados mistérios. Por isso, no silêncio do nosso coração, reconheçamos as nossas faltas. E peçamos perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. E eu convido que você coloque diante do altar do Senhor a sua intenção para esta Eucaristia. A graça que você necessita para sua família, para sua casa, para o seu trabalho. Apresentamos todos os doentes, todas as pessoas que precisam ter este encontro pessoal com Cristo, Senhor e Rei de nossas vidas. De modo muito especial, nós queremos rezar pelo mundo inteiro, que foi evangelizado pela companhia de Jesus. Neste dia que celebramos a memória de Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, para que toda a companhia de Jesus, os padres jesuítas, os irmãos jesuítas, possam ser farol neste mundo dilacerado pela falta do amor e pela falta de fé. Ó Deus, que suscitastes em vossa Igreja Santo Inácio de Loyola, para propagar a maior glória do vosso nome, fazei que, auxiliados por ele, imitemos seu combate na terra, para partilharmos no céu sua vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos com atenção a palavra do Senhor.
Leitura do livro do profeta Jeremias. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi comunicada da parte do Senhor esta palavra que dizia: Assim fala o Senhor: põe-te de pé no átrio da casa do Senhor e fala a todos os que vêm das cidades de Judá para adorar o Senhor no templo todas as palavras que eu te mandei dizer. Não retires uma só palavra. Talvez eles as ouçam e voltem do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. A eles então dirás: isto diz o Senhor: se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, a escutar as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude e para a vossa orientação, e que vós não tendes escutado, farei desta casa uma segunda Silo, e farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo presente ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe ordenara, falasse a todo o povo, prenderam-no os sacerdotes, os profetas e o povo, dizendo: este homem tem que morrer, porque dizes em nome do Senhor a profecia. Esta casa será como Silo, e esta cidade será devastada e vazia de habitantes. Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 68. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Meus inimigos são mais fortes do que eu. Contra mim, eles se voltam com mentiras. Por acaso poderei restituir alguma coisa que dos outros não roubei? Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estranho para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação, que nunca falta. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor permanece eternamente, e esta é a palavra que vos foi anunciada. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Deus onipotente,
purificai-me o coração e os lábios, para que eu anuncie com dignidade o vosso santo Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, podermos nesta manhã de sexta-feira, dia 31 de julho, quando nós estamos encerrando o mês do preciosíssimo sangue de Jesus, recebermos como alimento espiritual esta palavra que nós acabamos de ouvir. Quando, ao longo desta 17ª semana do tempo comum, nós somos convidados a olhar para a igreja e acolhê-la como guardiã da fé, como depositária fiel de toda a verdade que Jesus nos revelou. Toda a liturgia de hoje, queridos irmãos e irmãs, vem mostrar para nós um risco que todos nós que somos igreja, todos nós que estamos dentro da igreja, todos nós que trabalhamos em favor do reino de Deus na igreja, podemos correr. A liturgia da palavra hoje mostra que se eu e você, nós não estivermos com o nosso olhar fixo em Jesus e o nosso coração aberto à verdade que Jesus nos traz, nós podemos ter a mesma atitude que nós ouvimos na primeira leitura do livro do profeta Jeremias e a atitude que nós ouvimos também no Evangelho. Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, na nossa vida, nós não queremos mudar. Nós estamos cristalizados nas nossas verdades, ficamos cristalizados nos nossos conceitos, ficamos cristalizados nas nossas atitudes, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. Pode ver se não é assim. Dentro da igreja, um exemplo, quando chega alguém com uma ideia diferente, para fazer algo
que renova? Qual é a primeira coisa que as pessoas que estão à frente, que as pessoas que estão mais tempo dizem? Ah, não, isso não vai dar certo, porque aqui nunca foi assim. Vê se na sua paróquia não é desse jeito. Alguém dá uma ideia boa, mas não é da maneira que sempre foi. O que nós dizemos? Ah, mas aqui nunca foi assim. Ou então, a gente fala o contrário. Aqui sempre foi assim, não pode mudar. Veja na sua casa se também não acontece a mesma coisa. Não, mas nunca foi assim aqui. Aqui em casa quem manda sou eu. Aqui em casa você que tem que se enquadrar nos moldes que nós queremos. E a liturgia hoje mostra para nós, se nós não estivermos atentos àquilo que é vontade de Deus para nós, nós caímos num grande erro de rejeitarmos, de excluir aquilo que é diferente, aquela realidade que é nova. Deus, ele se renova a cada dia, irmão. Deus se renova a cada dia, irmã. Independentemente das nossas verdades, independentemente dos nossos conceitos, que nem sempre são os corretos. E o padre diz, hoje em dia, a maioria dos conceitos que nós assimilamos são conceitos equivocados, porque não são conceitos sustentados e iluminados pela palavra de Jesus, que é caminho, verdade e vida. São conceitos mundanos, são conceitos filosóficos, teóricos, todos favorecendo o interesse de um pequeno grupo, o interesse daqueles 2 ou 3 amiguinhos que se fizeram panelinha, conchavo para lucrar. Eles lucram e o resto dos irmãos que se lasca. Nós precisamos abrir o nosso coração e a nossa mente para acolher os verdadeiros conceitos que nos levam à mudança. Mudança de mentalidade, mudança de atitude, principalmente. Porque senão, eu e você, nós caímos no mesmo erro que o profeta Jeremias está denunciando, no mesmo erro que aqueles habitantes de Nazaré tiveram, quando não acolheram Jesus, ou quando tentaram eliminar o profeta Jeremias. A primeira leitura que nós ouvimos, queridos irmãos e irmãs, está num processo de transição. Este é o contexto da leitura do livro do profeta Jeremias. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi comunicada da parte do Senhor esta palavra que dizia: põe-te de pé no átrio da casa do Senhor e fala a todos os que vêm das cidades de Judá para adorar o Senhor no templo todas as palavras que eu te mandei dizer. Não retires uma só palavra, talvez eles as ouçam e voltem do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. Olha a palavra que Deus oferece para o povo de Judá por meio do rei Joaquim. E por que desta palavra? O rei Josias iniciou uma grande reforma religiosa no reino de Judá, no reino de Israel.
E neste processo de reforma religiosa, o ponto central era a purificação da fé. O povo eleito, o povo escolhido, o povo que Deus amou, o povo que Deus libertou do Egito, o povo que Deus colocou na terra que corre leite e mel, começou a influenciar-se por falsos conceitos humanos, falsos conceitos sociais, falsos conceitos políticos, mas principalmente falsos conceitos religiosos. Eles começaram a misturar-se com os povos pagãos e começaram a adorar falsos deuses. Começaram a adorar deuses pagãos, deuses da natureza, deuses que tinham poderes tão sobrenaturais, o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus do vento, o Deus da terra, o Deus dos cristais. E neste processo de idolatria, Deus enviava homens para alertar o povo, para chamar o povo à verdade. Os profetas, irmãos, os sacerdotes verdadeiros, no tempo do rei Josias, eles anunciavam: Deus concede ao povo a oportunidade de mudança. Concede ao povo a oportunidade de mudar o caminho. Se não mudar o caminho, Deus vai punir todo aquele que for infiel à aliança de amor. Porém, o rei Josias, ele morreu e subiu ao trono o seu filho Joaquim. E é o texto que nós estamos ouvindo hoje. O filho Joaquim, ele não seguiu os caminhos do seu pai. Ele não deu continuidade à purificação da fé. O rei Joaquim também entrou na onda da idolatria, na onda dos falsos conceitos. E diante desta realidade, Deus envia o profeta Jeremias. Vai falar ao rei Joaquim que eles possam mudar de atitude. E o profeta diz ao rei, lá na porta do templo, na porta do átrio, ele vai dizer: assim fala o Senhor, para todos vós que vêm ajudar para adorar o Deus verdadeiro, se vocês não mudarem as suas atitudes, Deus vai castigá-los e destruí-los. Isto o profeta Jeremias falou na porta do templo, para todos os peregrinos que iam a Jerusalém para adorar a Deus, para oferecer sacrifícios. Quem escutou isso? Todo o povo. Mas os primeiros que ouviram, aqueles que estavam mais próximos, os sacerdotes, os profetas e o povo que estava presente. Porque isto também nós precisamos entender. O ouvido que escuta a palavra de Deus que é proclamada é aquele que está mais próximo da nossa boca. Você consegue entender o que o padre está dizendo? Muitas vezes as pessoas dizem assim: nossa, padre, o senhor fala, mas parece que o senhor ataca a gente. Eu digo não. O ouvido que mais perto está da minha boca é o meu. Tudo aquilo que o padre Ágaro fala, o padre Ágaro fala primeiro para ele. Porque é aquilo que Deus tocou no meu coração, é o chamado que Deus faz a mim em primeiro lugar. Depois eu anuncio, porque os ouvidos que estão mais perto da boca são os meus. Esta palavra, esse chamado à mudança, à atitude de transformação, a mudar os conceitos,
deixar de ser, sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim, primeiro é para mim. Depois para aqueles que eu anuncio. Mas esta palavra de mudança hoje, primeiro é para mim, depois é para você. Aqueles homens que estavam mais próximos do profeta, estavam na porta do átrio, os sacerdotes, os outros profetas e o povo que vinha oferecer sacrifício, eles ouviram aquela palavra, mas eles não deixaram aquela palavra cair no coração. Sabe por quê? Olha a atitude que eles tiveram. Os sacerdotes e os profetas do povo ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de anunciar tudo o que Deus mandou, não retirou nem uma das palavras divinas. Os sacerdotes, os profetas e o povo disseram: este homem tem que morrer. Porque ele diz, em nome do Senhor, a profecia: esta casa de Silo será destruída, devastada. Você consegue entender? Eles não quiseram mudar a atitude. Eles não quiseram mudar o conceito. Eles não quiseram mudar de vida. O que é mais fácil fazer, irmão? O que é mais fácil fazer quando eu não quero mudar e eu quero que as coisas todas permaneçam como estão? Ah, não vamos mexer nisso, deixa assim. Na sua casa, o casamento não está bom. O que é que você faz muitas vezes? Ah, não, nem vamos tocar nesse assunto, esposa. Nem vamos tocar nesse assunto, esposo. Deixa assim. O teu filho está perdido nas drogas, na prostituição, na vida errada. Está roubando, está mentindo. E o que é que os pais dizem? Para não se incomodar: ah, não, vamos deixar assim, é melhor não mexer nisso, não adianta, nós já tentamos de tudo e ele não tem jeito. Veja se não é isso. Ou então, nós temos outra atitude. Ou a gente tem a atitude, deixa assim, ou nós temos outra atitude, que é muito pior, e é semelhante à dos sacerdotes, dos profetas e do povo, que a primeira leitura nos apresenta. Nós dizemos assim: vamos eliminá-lo. Ele tem que morrer. Ele está falando aquilo que eu não quero ouvir, ele tem que morrer. Vai para o paredão. Vamos colocar o paredão e manda a mensagem. E vai lá, vamos fazer a votação. Quem vai ser eliminado primeiro? Veja se não é assim, irmãos. E você, católico, hein? Você que vai na missa, você que reza terço, você que participa da Eucaristia, você que participa da missa online aqui com o Padre Ágaro, ainda pega o telefone e diz: elimina ele, elimina, manda zap, zup, manda mensagem, elimina, paredão. Claro que é muito mais fácil eliminar do que eu ter que mudar de vida. É muito mais fácil eu eliminar do que eu ter que mudar os meus conceitos, as minhas verdades, tudo aquilo que eu estou cristalizado no erro, cristalizado na mentira, e não acolho a verdade da fé que Jesus nos dá por meio da sua igreja. Você acha que é por acaso que hoje quase todas as realidades humanas, quase todas as instituições sociais, quase todas são contra a igreja? Desde o governo até os mais baixos escalões. Todos, a maioria, é contra a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja fala a verdade.
Porque a igreja, ela não faz média. Porque a igreja é guardiã da fé. E olha, querido irmão, querida irmã, o que nos ensina São João Maria Vianney, o cura de Ars, o padroeiro dos sacerdotes, meditando o Evangelho. E a primeira leitura que nós ouvimos hoje, São João Maria Vianney, ele vai dizer assim para nós, algo que eu e você hoje precisamos estar muito atentos. São João Maria Vianney, ele diz para nós, de uma forma invencível, assim ele nos diz: sabeis qual é a primeira pergunta, qual é a primeira tentação que o demônio nos apresenta? É o respeito humano. O respeito humano é a primeira tentação que o demônio apresenta na vida do homem e da mulher de Deus. Porque o respeito humano nos impede de falar a verdade. O respeito humano nos impede de ser luz. O respeito humano nos impede de testemunharmos a nossa fé. Nós vamos ser a turma do politicamente correto. Eu não posso falar sobre aborto, porque politicamente não é correto falar aborto, ainda mais nas redes sociais. Eu não posso falar da união homoafetiva, porque politicamente correto não dá ibope. Se eu falar das uniões homoafetivas, a audiência cai e a minha audiência não pode cair. Eu tenho que ter milhões e milhões e milhões de seguidores. Eu tenho que falar o que o povo quer ouvir. Tem muita gente famosa, e gente famosa dentro da igreja, hein? Que entra no Instagram, entra no Facebook, só para dizer: oi, eu entrei só para ver quantas pessoas estariam ao vivo comigo. Eu já vi, tem 200 mil pessoas ao vivo. Tchauzinho, beijinho, beijinho, tchau, tchau para você. Porque esse é o politicamente correto. Esse é o politicamente correto. Eu não me comprometo. Eu não testemunho a minha fé. Eu não coloco o meu rosto para levar, se for preciso, alguns tapinhas na cara. Eu não dou a cara a tapa, como diz o ditado popular. Eu não dou a cara a tapa. Eu quero só ficar em cima do muro. Eu fico em cima do muro. Eu fico em cima do muro. E você sabe que quem fica em cima do muro é pelego. Pelego que fica em cima do muro. E na linguagem rural, pelego é puxa-saco. Pelego é o homem e a mulher que fica fazendo média. De dia, bate nas costas. A pessoa vira as costas, apunhala. Pelego é traidor. A igreja está cansada de cristão pelego. Chega de cristão pelego na igreja. Pessoas que não assumem a sua função, não vivem o seu papel, que estão cristalizadas no pecado. Sempre foi assim, não pode mudar. Eu acho engraçado, gente, quando chega um padre novo na paróquia, são dois sentimentos. A exemplo do Evangelho. Um primeiro sentimento é de admiração. O primeiro sentimento é de alegria. Ai, que maravilha, chegou o Padre Ágaro na nossa paróquia, ele é maravilhoso. Ai, a pregação dele, a oração dele. Ai, 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 ai. Passa uma semana, o Padre Ágaro começa a mudar tudo. Ele muda o coordenador da pastoral, do dízimo, ele muda o coordenador dos ministros, ele muda o coordenador da música. Nossa Senhora,
mexeu na música, mexeu numa caixa de abelha. Porque os músicos são tudo estrela, eles querem brilhar mais que Jesus. Querem brilhar mais que Jesus. E o padre Ágaro começou a mudar tudo de admiração. Ai, que padre maravilhoso! Ele começa a ser rejeitado. Quem que pensa que ele é? Chegou ontem e já está mudando tudo. Os donos da igreja, as donas da igreja. Quem ele pensa que ele é? Esse negrinho. Ainda falam assim. Esse negrinho. Nós estamos aqui há 30 anos. Eu sou 30 anos coordenador do conselho pastoral. Como que esse padre chegou aqui ontem e já me tirou do conselho? Eu não posso sair disso. Gente, tem que mudar. A gente tem que mudar, irmãos. Sabe por que a tua paróquia não cresce? Porque você é a coordenadora há 30 anos. Só por isso que não cresce. Sabe por que o teu ministério não evolui? Porque você não evolui. Você não dá espaço para aquilo que é novo. Irmãos, o novo não é ruim na igreja. O novo é que renova, o novo é que dá vida, o novo é que deixa o Espírito agir. Nós precisamos sair do politicamente correto e falar a verdade. E a verdade hoje para nós é esta: nós precisamos romper com o pecado. E quando o padre fala romper com o pecado, não pense somente nos 10 mandamentos. O maior pecado que eu e você precisamos hoje romper é este. Nós rejeitamos Jesus. E rejeitar Jesus, este é o maior pecado que hoje a liturgia nos convida a renunciar. A igreja, que é mãe e mestra, exerce esta função de anunciar Jesus como centro, como motivo, como razão, como fundamento da nossa fé. Quando a igreja anuncia Jesus como fundamento da nossa fé, a igreja nos chama incessantemente à conversão. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Quem tem que mudar sou eu, para que o mundo seja transformado. Quem tem que mudar sou eu, para que o mundo seja feliz. Sabe por que o mundo hoje não é feliz? Porque eu não mudei, porque você não mudou. Lembra o que Santa Teresa de Calcutá respondeu para aquele repórter que em certa entrevista perguntou para ela: o que nós temos que fazer para mudar o mundo? Quem é o responsável pelo mundo ser assim? Teresa de Calcutá, na sua simplicidade, na sua humildade, disse: quem tem que mudar o mundo? Sou eu e é você. Porque o mundo só não é melhor porque eu e você não somos melhores. Você consegue entender o que o padre está dizendo? A sua família não é melhor porque você, pai, porque você, mãe, porque você, filho, porque você, filha, não é melhor. A igreja católica não é melhor, sabe por quê? Porque eu, padre Ágaro, não sou melhor. Porque o dia que eu for melhor, o dia que eu for aquilo que eu deva ser, nos ensina a Catarina de Sena, nós incendiaremos o mundo. O dia que o padre Ágaro for o que Deus quer, o mundo será incendiado pelo amor, pela força do Espírito. A igreja só não é melhor porque eu não sou melhor. E eu não sou melhor porque ainda, em muitas realidades, eu não acolho Jesus. A tua casa só não é melhor porque em muitas realidades você não acolhe Jesus. O teu matrimônio não é melhor porque em muitas realidades o casal não acolhe Jesus.
Eu acolho Jesus para que Ele possa providenciar o trabalho, Ele possa providenciar o sustento, Ele possa providenciar tudo aquilo que é necessário no material. Agora, na hora que Jesus diz, olha, você que é casado, você não pode fazer sexo de tudo que é jeito com a tua esposa. Eu não acolho Jesus. Você que é casado, você não pode usar preservativo como método contraceptivo. Você não pode tomar anticoncepcional, pílula do dia seguinte. Você não pode usar DIU como método contraceptivo. Não, eu não quero. Isso aqui eu não uso. Não quero saber da igreja. Eu rejeito Jesus. Eu aceito Jesus para aquilo que me interessa. Aquilo que não me interessa, sai da nossa cidade. Vai embora. Foi o que nós ouvimos no Evangelho. Jesus, depois de terminar as parábolas do reino, Jesus foi para Nazaré, sua pátria. Veja, irmãos, eu chegar na minha pátria, o que significa pátria? Pátria significa a minha nação, o meu solo, o meu território. A pátria é o lugar onde eu tenho todos os meus direitos garantidos. Juridicamente, a pátria me dá a segurança de ter os meus direitos garantidos. Jesus chegou na sua pátria. Quando eu chego na minha pátria, quando eu chego na minha casa, ali eu estou bem. Ali as pessoas me acolhem, ali as pessoas me amam, ali as pessoas me entendem, ali as pessoas vêm ao meu encontro. Não é assim? Jesus chegou na sua pátria, chegou em Nazaré. E olha o que nós precisamos entender: Nazaré é uma pátria, é um território de consagrados. Porque a palavra Nazaré, ela deriva também outra palavra chamada Nazireu. Nazireu no hebraico significa consagrado. É um homem consagrado. Nazaré é uma terra consagrada. A exemplo da terra de Santa Cruz, que hoje nem cruz mais tem, porque tem que tirar a cruz de todos os órgãos públicos. Não se pode mais ter cruz, não se pode mais ter símbolo cristão. Mas pode ter Buda, pode ter elefante, pode ter pirâmide, pode ter triângulo com um olho dentro, pode ter tudo que é símbolo, menos a cruz. Pode ter mandala, pode ter a rosa dos ventos, pode ter de tudo, mas não pode ter cruz. Mas isso não é politicamente correto, o padre não pode falar muito sobre isso. Mas lá na Constituição, no preâmbulo da Constituição, se eles não rasgaram, dizia que o Brasil era uma federação. E esta federação confiava e estava sob a bênção de Deus. Como que uma terra de Santa Cruz, uma terra que foi consagrada a Deus, que no preâmbulo da sua Constituição, espero que eles não tenham rasgado, dizia que o Brasil estaria sobre a bênção de Deus. Tira todos os símbolos cristãos, tira as cruzes de todos os lugares. Como que essa terra vai ser terra abençoada? Como que essa terra vai ser terra consagrada? Nazaré é o território consagrado. Só que esse território consagrado não aceitou aquele que era o maior de todos os consagrados, Jesus. Eles olhavam Jesus simplesmente com a sua humanidade. Seu pai não mora aqui, não é José. Sua mãe não mora aqui, Maria. Seus irmãos não moram aqui, Pedro, Simão, Júnior. Eles olhavam só para a humanidade de Jesus e olhavam de uma forma equivocada. Porque você sabe, os irmãos de Jesus, que o Evangelho nos diz hoje, na verdade eram primos. Eram os primos de Jesus, porque Maria não teve outro filho. Maria foi única e exclusivamente mãe de Jesus.
de um parto virginal e não teve mais filhos. E São Jerônimo, ele vai dizer para nós, irmãos e irmãs, quando ele traduz a Bíblia do grego, do latim, do grego para o latim, ele vai dizer para nós assim: olha a riqueza de São Jerônimo. Este erro dos judeus é causa da nossa salvação. Eles consideravam Jesus Cristo como homem, na medida que o julgavam filho do artesão, filho do carpinteiro. Este erro deles tornou-se para nós salvação, porque aí a palavra de Deus foi estendida para toda a terra. Agostinho vai além. Eles julgavam Jesus somente como homem, porque ele era filho do artesão, José. Agostinho vai dizer: o verdadeiro artesão é Deus. Deus, criador de todas as coisas, é o divino artesão. Porque foi Deus que criou o universo, porque foi Deus que organizou a arca de Noé, foi Deus que organizou o tabernáculo, foi Deus que organizou a arca da aliança, deu as medidas, como devia fazer, porque o verdadeiro artesão, o verdadeiro carpinteiro é Deus, criador de todas as coisas, que nos chamou para estar com Ele. Por isso hoje, nós somos convidados, irmãos, a acolher a verdade que Deus nos dá, acolher a verdade divina, acolher Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o centro da nossa vida. Por isso precisamos renunciar o pecado, renunciar à vida velha, renunciar tudo aquilo que está cristalizado na nossa vida. Nós não podemos permanecer com este conceito errado. Sempre foi assim. Se sempre foi assim, a partir de hoje deixará de ser. Por que o padre fala isso? Porque não somente a liturgia nos convida à mudança, mas o santo que a igreja hoje faz memória. Hoje a igreja celebra, queridos irmãos e irmãs, Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, fundador dos jesuítas. E assim nos ensina a autobiografia de Inácio de Loyola. O nome Inácio, ele deriva da palavra latina ignis, que significa fogo. Ignatus significa abrasado. Aquela pessoa que arde, aquela pessoa que sente um fogo abrasador dentro de você, dentro dela. E esta pessoa, ela não se conforma com as realidades que estão à sua volta. Celebrar Inácio de Loyola é este chamado à mudança, a destruir aquilo que está cristalizado em nós. Ignatus significa fogo ardente, aquele que é como fogo. Você sabe, tudo aquilo que o fogo toca, o fogo transforma. Tudo aquilo que o fogo toca, o fogo purifica. Se pelo menos não purifica, queima. Você vai sentir um pouquinho de dor. É no fogo que é purificado o ouro e a prata. É no fogo que o ferro, por mais duro que ele seja, ele se deixa moldar. Lembra? Se coloca o fogo em altas temperaturas e depois começa a modelá-lo da maneira que nós queremos. Inácio de Loyola é este homem que não ficou cristalizado nas suas verdades e nos seus conceitos. Inácio, antes de se tornar um grande pastor, um grande presbítero, um grande missionário, o fundador da Companhia de Jesus, ele era cavaleiro, ele era soldado, ele era um homem de guerra, ele era um homem impetuoso. E eu não sei se você sabe, todo soldado, via de regra, ele não tem bons costumes.
Porque o soldado, ele fica longe da família, ele fica longe da casa, ele fica longe da esposa. O padre está falando a maioria. Toda regra tem exceção. Porque senão você vai dizer que o padre está falando mal do teu marido porque é soldado. Não. A regra é esta. A maioria dos soldados fica longe de casa, fica longe da família, fica longe dos filhos, fica longe da esposa. E longe da esposa, longe da família, longe dos filhos, o que acontece? Tem carência, tem necessidade. E aí o soldado faz o que não devia fazer. E eu digo isso porque eu fui soldado. Quando eu servi o exército, eu lembro. Os meus colegas de quartel, quando eles ficavam de guarda, né, os períodos noturnos, as escalas, era uma coisa de doido. As Maria Batalhão. Aquelas mulheres que se submetiam, por causa de dinheiro, a ter relação sexual com os guardas nas guaritas. Eles estavam de guarda e as mulheres se submetiam a esta humilhação por causa de dinheiro. Elas eram chamadas Maria Batalhão. Por quê? Porque era o batalhão todo que elas davam conta. Isso é só um detalhe, para você entender um pouquinho a personalidade de Inácio de Loyola. Ele era um soldado, ele era um militar, ele era um guerreiro valente, ele era um homem de linha de frente, mas era gente. Vai dizer para nós a autobiografia que Inácio de Loyola tinha uma vida desregrada, tinha uma vida depravada, ele tinha uma vida totalmente fora dos padrões dos bons costumes. Certo dia, em combate, Inácio de Loyola foi ferido gravemente. Teve que sair do campo de batalha e ir para um hospital, para uma enfermaria. E diz a história da sua vida, que nesta enfermaria ele gostava de ler livros de romance, livros de guerra, de histórias heróicas, de grandes feitos, porque ele era abrasado, como seu próprio nome diz. O que aconteceu? Não se tinha nada disso. Não se tinha livro de romance, não se tinha livro de histórias heróicas. O que tinha na enfermaria, no lugar onde Inácio estava? Tinha o livro da imitação de Cristo e o livro que contava a história dos santos. E Inácio de Loyola, ora lia o livro da vida dos santos, ora lia o livro A Imitação de Cristo. Vai dizer para nós a história deste grande homem, que ele se converteu ao cristianismo escutando o testemunho da vida dos santos e escutando o testemunho que a imitação de Cristo oferecia. Ele encontrou grandes feitos na vida dos santos que ele, que era um grande soldado, desejou ser soldado de Cristo. Ele mudou. Ele que lutava em favor do reino terreno, ele mudou o seu conceito para lutar pelo reino divino, pelo reino celeste. Para mostrar que para Deus nada é impossível, só não muda os conceitos quem não quer. Depois disso, Inácio de Loyola deixou as guerras, deixou as lutas e abraçou uma outra causa. Ele abraçou a causa de Jesus, tendo como lema esta frase: tudo para a maior glória de Deus. Tudo para a maior glória de Deus. Este foi o maior motivo que Inácio de Loyola tornou-se sacerdote, que Inácio de Loyola tornou-se fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas, que colaboram até hoje com a escola, colaboram até hoje com colégios, na cultura, na espiritualidade, nas missões. Grandes retiros espirituais Inácio de Loyola idealizou.
O mais conhecido deles são aquelas realidades profundas dos retiros espirituais de um mês, que nós temos um encontro profundo com Deus e conosco mesmo. Porque não existe mudança, meu irmão e minha irmã, se você não se encontra com Jesus e se você não tem um encontro consigo mesmo. Não existe mudança de conceito, de mentalidade, das falsas verdades que nós trazemos, se nós não temos um encontro pessoal com Jesus. Ele é a verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem conhece a verdade, coloca Jesus no centro da sua vida e proclama, como Inácio de Loyola, tudo para a maior glória de Deus. Eu vou mudar a minha vida para a maior glória de Deus. Eu vou mudar os meus pensamentos para a maior glória de Deus. Eu mudarei os meus conceitos para a maior glória de Deus. Para que Deus, talvez, se arrependa da punição e me salve. Para que Deus escute a minha prece, como nos ensina o Salmo 68. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Deus responde a nossa prece, mas talvez seja eu e você. Talvez nós não escutemos, porque nós sempre queremos escutar aquilo que nós queremos, porque sempre foi assim. Deus sempre falou deste mesmo jeito. E hoje, Deus ele quer falar de um jeito diferente. A resposta será sua e minha. Inácio de Loyola, dentro da igreja, não teve medo de mudar o conceito e o pensamento para acolher a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos, cheios de fé e confiança, queridos irmãos e irmãs, colocar nossa vida, nosso coração diante do altar do Senhor com o pão e o vinho. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre.
de coração contrito e humilde, Senhor, sejamos acolhidos por vós, para que o nosso sacrifício seja de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas, purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por minhas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sejam do vosso agrado, Senhor nosso Deus, as oferendas que apresentamos na festa de Santo Inácio de Loyola, para que os sagrados mistérios, fonte de toda a santidade, nos tornem verdadeiramente santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de Santo Inácio de Loyola e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces, enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença. Nós nos associamos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que estas oferendas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho,
se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegarmos junto a vós na vossa paz. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Valdir, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Esperamos entrar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, Santo Inácio de Loyola, que celebramos hoje, Santa Teresinha do Menino Jesus, que souberam na vida amar a Cristo e seus irmãos. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Padre Fábio Rocha, Irmã Maria Helena, nossos familiares, amigos e benfeitores. Que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória, para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Convido você neste momento, no silêncio do teu coração, pedir a Deus a graça do perdão, para que possamos verdadeiramente mudar. O homem e a mulher que quer mudar precisa também perdoar. Peça esta graça. Senhor, eu perdoo e desejo a paz a todos aqueles que me magoaram, me feriram, me prejudicaram. Senhor, eu peço perdão e desejo a paz a todos aqueles que eu magoei, que eu feri, que eu prejudiquei. Senhor, eu me perdoo por não me amar, por não me aceitar, por não aceitar a minha história, por não aceitar a minha vida. Eu me perdoo e quero experimentar a paz.
Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Que esta união do corpo e sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Disse o Senhor: vim trazer o fogo à terra, só desejo que se acenda. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, e eu serei salvo. Convido que você possa fazer a sua comunhão espiritual e deixar que o fogo abrasador do Espírito Santo possa reacender a chama da fé que foi plantada no teu coração no dia do teu batismo. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.
Oremos. Ó Deus, que este sacrifício de louvor que vos oferecem vossos filhos em ação de graças na festa de Santo Inácio nos leve a glorificar-vos eternamente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Padre, quero agradecer você que nesta manhã de sexta-feira pôde participar comigo desta Eucaristia. Quero lembrá-lo, hoje às 15 horas nós temos o Terço da Misericórdia e hoje à noite às 21 horas nós temos o encerramento do nosso programa Flores do Preciosíssimo Sangue. A última noite em que nós vamos rezar clamando o sangue de Jesus, pedindo pela cura e libertação de todo o mal na nossa vida. E o Padre lembra que nesta noite nós vamos rezar a oração do queima. Todos os pedidos, todas as intenções que nós trazemos no nosso coração, nós vamos ofertar diante de Deus, queimando todo o mal, para que recebamos todo o bem. Então o Padre convida você a participar comigo hoje à noite, na oração do queima, às 21 horas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um bom dia a todos.